sob a proteção e a graça do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a reunião solene em homenagem aos 80 anos do Sindicato dos Bancários, requerimento número 3.999/2011, de autoria do vereador Jurandir Liberal, presidente desta casa. Para compor a mesa dos trabalhos desta manhã, convido a ilustríssima senhora Jaqueline Melo, presidente do Sindicato dos Bancários. Convido o excelentíssimo senhor Maurício Randes, secretário de Governo do Estado de Pernambuco. Convido o ilustríssimo senhor Fernando Nascimento, representando o excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Recife, Dr. João da Costa. E com muita alegria também, convido o excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal do Recife, vereador Jurandir Liberal, para compor a mesa. Neste momento, convido a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
registro as presenças desse plenário do excelentíssimo senhor Gerôncio Figueiredo, prefeito de Trindade. Também as presenças da diretoria do Sindicato dos Bancários, o senhor Luiz Batista de Freitas, o senhor Fabiano de Moura, o senhor Armando Alves de Souza, o senhor Carlos Alberto Silva, o senhor Ronaldo Batista Cordeiro, senhor Onésimo Renault Porto, senhor Geraldo Times Júnior, o senhor Fabiano Félix do Nascimento. Nesse momento, solicito ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Recife, autor do requerimento, vereador Jurandir Liberal, que ocupe a tribuna e faça o seu discurso. Bom dia a todos os companheiros e companheiras aqui presentes. Quero saudar o nosso presidente da casa, dessa mesa, Eduardo Marques, meu companheiro aqui de Câmara, meu amigo. Saudar a excelentíssima Jaqueline Melo, ilustríssima Jaqueline Melo, presidente dos sindicatos bancários, em seu nome saudar toda a diretoria aqui presente e os companheiros que estão aqui. Saudar o nobre deputado e secretário Maurício Randes, secretário do governo, companheiro que nosso, de muita luta junto, no movimento sindical, que nos ajudou em vários sindicatos aqui no estado de Pernambuco. O nosso amigo ex-vereador Fernando Nascimento, ex-deputado federal, e aqui representando o prefeito João Costa, também companheiro do movimento sindical. Queria primeiro dizer da razão de Jaqueline e dos companheiros bancários de fazer essa homenagem aqui na Câmara. Uma homenagem simples, singela, mas de um registro importante aqui na Câmara do Vereador do Recife. Primeiro, o nosso requerimento foi aprovado por unanimidade aqui dos presentes vereadores. E segundo, é importante esse registro, que um registro de 80 anos de uma entidade não pode ficar simplesmente apenas na memória, tem que ficar de fato com os registros fundamentais, que um dos espaços é a Câmara do Vereador do Recife. Nós vamos ter essa reunião, inclusive está transmitida ao vivo na TV, através da TV Câmara, e amanhã às 6h15 da manhã será repetida, então a síntese. Eu queria, companheiros que fazem os sindicatos bancários, dizer da importância do sindicato dos bancários nesses 80 anos para a vida política nacional, não só de uma categoria. Nós que acompanhamos o movimento sindical, observamos, eu queria também registrar a presença da CUT aqui, o companheiro Fabiano, nessa movimentação a nível nacional, todo um processo que foi desenvolvido, sobretudo para algumas categorias fundamentais. Os metalúrgicos, os professores, os bancários, sempre definiu mais ou menos o rumo da política no movimento sindical a nível do país. Inclusive, na própria formação da CUT, que devo uma intensa participação da categoria dos sindicatos bancários. E o fato da categoria dos sindicatos bancários hoje, o sindicato hoje completar 80 anos, ele passou por várias fases que era necessário que a gente pudesse até aprofundar a discussão dessas fases. Mas, para sorte nossa, a diretoria do sindicato foi extremamente competente e lançou, Maurício Randes, essa revista 80 anos de história do Sindicato dos Bancários, que de forma resumida ela apresenta mais ou menos cada passo que foi essa luta dos companheiros que formaram os sindicatos bancários. Mas eu queria aqui separar em dois momentos. O momento da formação, que era o momento da luta
sobretudo pela luta dos direitos fundamentais dos trabalhadores bancários, que era exatamente a luta naquele momento que nós não tínhamos, inclusive não recebia sequer, as categorias recebiam os salários mínimos, não tinham os direitos trabalhistas realmente assegurados, e essa luta da própria formação do sindicato no seu início. Um outro momento que foi o momento do golpe militar, onde vários companheiros aqui sofreram consequências por estar participando do movimento sindical, a própria repressão que houve às direções dos sindicatos, dos bancários, não só em Pernambuco, mas a nível nacional, a intervenção por parte do Estado brasileiro naquela ocasião nas direções dos sindicatos, e inclusive dando um outro rumo ao trabalho sindical, fazendo com que os sindicatos se voltassem mais para a questão assistencial, fazendo o papel do Estado com assistências dentárias, judiciárias, médicos, escolas. Então passava o sindicato a ser muito mais uma associação assistencial do que um sindicato de luta. E depois vem um outro momento, que é a retomada do trabalho desses companheiros que hoje representam a direção do sindicato, mas que historicamente, a partir de 1988, passou a ter uma movimentação expressiva, e com a vitória da chapa que hoje conduz a direção do sindicato. Isso não foi aqui um fato isolado no estado de Pernambuco, mas toda uma luta que foi implementada com a fundação da Central Única dos Trabalhadores, com a criação do Partido dos Trabalhadores através do presidente Lula, com toda essa movimentação que ocorreu a nível do país. E o sindicato dos bancários estava nessa sintonia. Então a gente destaca exatamente esses pontos. A luta contra a opressão nos anos de chumbo, a abertura política, que foi um outro momento que o sindicato participou, na questão da redemocratização do Brasil, na Constituinte de 88, nós tivemos a colaboração dos companheiros que fazem parte do movimento sindical para conceder o direito de sindicalização do servidor público. Maurício Randes nos ajudou muito nesse momento, quando a gente lutava pelo direito sindical dos servidores públicos, do direito sindical das domésticas, direito dos trabalhadores rurais. Então o movimento dos bancários, o movimento junto com a Central Única dos Trabalhadores, teve uma participação ativa e que ajudou nesses direitos dos demais trabalhadores na Constituição de 1988. Então essa organização dos trabalhadores, nesse processo todo, temos tido a colaboração e a presença constante dos sindicatos bancários. Mas eu queria destacar, Jaqueline, um trabalho que vem sendo feito especificamente pela direção dos sindicatos bancários, puxado pela direção do sindicato bancário aqui no estado de Pernambuco, e que eu, de um certo modo, acompanhei e valorizei muito, foi a luta contra o assédio moral nas relações de trabalho. Isso aí foi mote até que, por sugestão dos sindicatos bancários, nós apresentamos um projeto de lei a nível do município. Para nossa tristeza, foi vetado pelo Executivo, mas o nosso companheiro Isaltino copiou esse projeto e apresentou a nível do Estado. E o governador Eduardo Campos sancionou, diferente do que aconteceu no município. Hoje é lei a nível para os servidores municipais. E uma outra questão fundamental que vocês trouxeram aqui para o debate foi a questão da lesão por esforço repetitivo. Foi um tema que os companheiros dos bancários destacaram, não só pelo trabalho bancário, mas sobretudo os trabalhadores rurais, trabalhadores da uva, no corte de uva. Fizemos vários debates aqui nessa casa, exposição, nessa questão da a lesão por esforço repetitivo. Mas
eu queria também destacar vários movimentos de resistências, de greves históricas da categoria, nos anos 60, nos anos paralisação em 1951, em 87, a luta contra as privatizações do governo Collor. Nós participamos ativamente com os companheiros com relação à privatização do Bandep e outros órgãos aqui no estado de Pernambuco. Então, eu diria que é uma história de conquista, uma história de luta muito importante que foi desempenhada por esses companheiros que formam a direção do sindicato. E dizer que esse trabalho, mais uma vez dizer que não ficou restrito à categoria dos bancários. Houve uma interferência direta no movimento cultural, que eu queria destacar, inclusive, criou-se o pessoal dos bancários, que era como é que chama? O grupo cultural, que era o teatros bancários, que esse teatro foi exportado para outras categorias, então várias categorias utilizaram o teatro dos bancários, que foi uma forma de você expressar a luta do movimento de forma mais alegre, mais agradável, até para conquistar as pessoas. Então foi desenvolvido também pelo sindicato. Portanto, eu queria, diante de tantos fatos gerados por esses brilhantes companheiros que conduzem o sindicato, em especial a sua diretoria eleita, que, para nossa felicidade, exatamente como o Brasil está sendo dirigido por uma mulher, agora também o nosso sindicato está dirigido pela companheira Jaqueline, e que, com sombra de dúvida, dá um banho aí nos companheiros nessa tropa masculina, que ela conduz muito bem e que extremamente respeitada por todos os companheiros, que tem Jaqueline como uma grande liderança, que não chegou agora, mas que foi feita na luta do dia a dia, que a gente quer, em nome dela, em nome dos companheiros, saudar a todos e agradecer esse trabalho que foi feito por vocês, pelos companheiros no dia a dia, e dizer que o movimento sindical ele só existe por conta dos companheiros abnegados que participam no dia a dia, que a gente sabe que a luta sindical é uma luta muito difícil. Você tem que desempenhar a sua tarefa profissional, tem que dar o bom exemplo, mas tem que estar no dia a dia, no sindicato, nas bases, na categoria, explicando, tirando as dúvidas. No momento de greve é o momento que você mais trabalha, ou seja, é uma luta, tem que estar permanentemente em atividade. Então, graças a esses companheiros que durante esses 80 anos seguraram a barra, é que o sindicato hoje é um dos sindicatos de referência do estado de Pernambuco e a nível nacional, com uma boa articulação com os demais companheiros de outros sindicatos. E para encerrar, eu quero exatamente dizer da nossa satisfação de fazer essa homenagem extremamente justa. E queria também aproveitar nesse momento para registrar a presença do nosso secretário de governo, Henrique Leite, que eu acabei de observar a sua chegada, e agradecer a todos pelo fato de terem vindo hoje aqui, nesse registro de 80 anos do nosso Sindicato dos Bancários do Estado de Pernambuco. Muito obrigado. Nesse momento, eu registro a presença, mais uma vez, do secretário de Governo da cidade do Recife, o sempre vereador Henrique Leite. Também as presenças do senhor Fábio Reis, diretor do sindicato, e também da senhora Heloísa Moraes, da URB Recife. Nesse momento, convido o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Johnny Liberal, para que faça a entrega de uma placa comemorativa aos 80 anos de fundação do Sindicato dos Bancários e um ramalhete de flores à senhora Jaqueline Melo, presidente do sindicato.
Essa placa é uma foto da Câmara Municipal aqui, e homenagem da Câmara Municipal do Recife aos sindicatos bancários de Pernambuco pelos 80 anos de fundação, requerimento 3999/2011, de autoria do vereador Jurandir Liberal. Ok? Há sobre a mesa diversos telegramas, dentre eles do excelentíssimo senhor deputado estadual Antônio Moraes. Nesse momento, com muita alegria, convido a senhora Jaqueline Melo para ocupar a tribuna e fazer os seus discursos. Estamos aqui. Excelentíssimo senhor Eduardo Marques, presidente. Saudar também o excelentíssimo senhor Maurício Randes, secretário de governo do estado de Pernambuco. O ilustríssimo senhor Fernando Nascimento, representando o excelentíssimo senhor João da Costa, prefeito do Recife. O excelentíssimo senhor vereador Jurandir Liberal, autor da proposição. Eu gostaria de saudar também o secretário-geral dos Sindicatos Bancários de Pernambuco, Fabiano Félix, em nome de toda a diretoria, senhoras e senhores, nossa saudação. Bom, é a primeira vez que eu falo aqui na Câmara, estou um pouco nervosa, mas é com muita felicidade, a gente agradece muito essa homenagem do nosso vereador Jurandir Liberal e todos aqui presentes, a criação do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, né, há 80 anos. O Sindicato dos Bancários de Pernambuco nasceu em 1931 e tem uma história muito rica, uma história com altos e baixos, com sims e nãos, mas uma história feita, construída pelos trabalhadores, e com momentos difíceis, com momentos de superação. E eu gostaria de lembrar um pouco, contar um pouco dessa história de forma bem resumida, a história dos 80 anos do Sindicato dos Bancários, que a gente tem a honra de presidir nesse momento, né? Inclusive sendo a primeira mulher a presidir esse sindicato. O sindicato, ele nasceu, né, com o regime de Getúlio Vargas. Então ele nasce no momento do Estado Novo, que até hoje a gente ainda tem muitas características, né, sindicais baseadas nessa legislação, que inclusive nós queremos mudar, é um dos objetivos nosso, alterar a legislação sindical, dando mais liberdade, autonomia aos sindicatos, que ainda hoje carregam uma herança não muito boa. Mas, em 1931, inclusive o que cita o jornal da época, que naquela tarde lânguida, né, um pugilo de idealistas entusiasmado com a lei sindical de 19 de março de 1931, reunidos na Rua do Imperador, ensaiava os primeiros passos nessa direção. Isso foi no dia 9 de outubro, 5 dias depois, no dia 14 de outubro, proclamava-se a criação dos Sindicatos Bancários de Pernambuco, tendo como primeiro presidente o funcionário do Banco do Brasil, Adalberto Camargo. A sociedade pernambucana, nesse período, contava com uma dezena de bancos. Os mais conhecidos eram o Banco do Brasil, Banco Nacional Ultramarino, Citibank. E um dos primeiros registros públicos sobre o sindicato vai ser a festa de 1 ano da existência do sindicato. Então, naquele primeiro momento, o sindicato tinha uma característica mais recreativa e mais associativa, mas, ao mesmo tempo, não deixou de participar das lutas daquele período, que as mais importantes foi a luta pela jornada de 6 horas e a implantação do salário mínimo no Brasil. A primeira greve dos bancários acontece em 1934. É uma greve nacional
que durou 3 dias. E em 1939, aqui em Pernambuco, se realizou o primeiro Congresso Brasileiro dos Bancários. Ou seja, apesar de estar num momento muito ligado ao Estado Novo, de Getúlio Vargas, e de ter essa característica recreativa, o sindicato também já ensaiava os primeiros passos na luta a favor dos trabalhadores. Bom, a primeira greve, a maior greve que aconteceu nesse período, já em 1951, foi uma greve nacional que durou 69 dias. Inclusive, por conta dessa greve, a gente comemora o Dia dos Bancários no dia 28 de agosto, que foi o período que começou essa grande greve. Bom, em 1960, em 61 mais especificamente, quando começa os anos de reivindicação por reformas de base, mudanças estruturais na política, na educação, o sindicato está presente. E naquela época a luta também pela carestia, que era como se chamava a inflação nesse momento, né? Então esse caldeirão de protestos envolvia setores de toda a sociedade brasileira, entre os quais o campo. E aqui em Pernambuco nós tivemos o movimento das ligas camponesas, que foi muito importante. Então, todo esse movimento, né, teve a renúncia de Jânio Quadros, né, então, para que João Goulart assumisse, houve uma reação muito grande, mas os sindicalistas também daqui, na época, todos estavam apoiando essa movimentação. Com o golpe militar em 64, né, aconteceu intervenção nos sindicatos bancários de Pernambuco, como em todos os sindicatos do Brasil. Na época nós tivemos o primeiro deputado bancário, que foi em 1962, Gilberto Azevedo, que foi presidente do sindicato em 59. Então, pela primeira vez, os bancários tiveram um representante no parlamento, que foi o deputado Gilberto Azevedo, que era do Partido Comunista Brasileiro, do PCB. E em 1º de abril de 64, com o golpe, o sindicato sofreu intervenção. O então presidente Darcy Leite, que era do BNB, foi cassado, perdeu o emprego, e o deputado Gilberto Azevedo, que tinha sido presidente, também foi exilado, e toda a diretoria do sindicato sofreu com essa intervenção. Então foi um momento difícil, um dos momentos duros do sindicato, e o que se seguiu a esse momento, a essa intervenção, foram aqueles que foram prepostos da ditadura, que ficaram encastelados no sindicato, e para isso a gente precisou ter uma reação, que daqui a pouquinho eu já vou chegar nessa parte. Então esse momento do sindicato, de 64 até 78, 77, quando no Brasil começaram as movimentações, principalmente no ABC, a primeira greve da retomada após esse momento, esses anos de chumbo, né, inclusive com o nosso companheiro Lula, que era o presidente dos sindicatos metalúrgicos do ABC. Então essa greve desencadeou todo um movimento sindical e mais além, um movimento junto com todos os setores da sociedade que estavam lutando pela redemocratização do país. Então o sindicato mostra que o sindicato sempre está à frente, né, das lutas também do país, ampliando simplesmente a luta corporativa dos seus trabalhadores. Aqui nos sindicatos bancários de Pernambuco foi feito um MOB, um movimento de oposição bancária, que a partir de 79 tentou a primeira chapa para retomar o sindicato, ou seja, para disputar as eleições, que muitos sindicatos nem tinham eleições, e quando tinha eleição era de forma assim fraudada, mas em 79 algumas pessoas, entre elas Jorge Pérez, que chegou a ser presidente do sindicato depois, Roberto Leandro, que foi presidente do sindicato, também, inclusive foi o segundo deputado que os bancários tiveram, e então se tentou, inclusive com Lula. Lula esteve aqui em Recife para tentar organizar essa oposição bancária, o MOB, nessa disputa dessa primeira eleição em 1979.
Mas em 79 não tiveram êxito, por conta da fraude mesmo, né, porque os bancários já estavam também querendo retomar a sua casa, e em 82, uma outra tentativa de eleição. Finalmente, em 1988, o sindicato, com apoio da CUT, que já tinha sido criada em 83, apoio de vários outros sindicatos também, o sindicato dos metalúrgicos, o sindicato dos professores daqui do estado, também ajudaram, e sindicatos bancários do Brasil inteiro ajudaram a essa reconstrução e a essa retomada. Então, a gente teve, nesse momento, dois fatores importantes que fizeram com que o sindicato conseguisse ganhar a eleição. Um foi a recente sindicalização dos empregados da Caixa Econômica, que até 85 eram economiários. Então, numa greve, uma grande greve que teve em 85, pela jornada de 6 horas e pelo direito à sindicalização, os funcionários da Caixa tiveram essa importância, e com a eleição também de Miguel Arraes em 1986, que democratizou o papel do Estado. Até então, a própria polícia era usada para intimidar os oposicionistas. Então, a polícia, nesse momento, teve o papel de Estado para garantir a lisura das eleições e a lisura também, e a não violência que era feita o tempo inteiro com quem estava na oposição. Maurício Randes, com certeza, participou desse momento, né? Depois passou a ser advogado do sindicato, teve um papel muito importante também nessa retomada dos sindicatos bancários de Pernambuco. O primeiro presidente, em 1988, foi do Bandep, Marcos Pereira, e em 91 a gente teve como presidente Roberto Leandro, em 94 Jorge Pérez, em 97 Marlos Guedes, e no ano de 2000 Miguel Correia, que foi reeleito em 2003, mas saiu em 2004, Marlos Guedes volta a assumir o sindicato, até 2009, quando tivemos a primeira mulher que foi eleita presidente do sindicato. Mas o sindicato passou também por outros momentos difíceis nesse período, depois de 64. A gente, particularmente, em 1990, com Collor assumindo o país, mas começou a tentar implementar, né? Primeiro ele já demitiu, logo no começo do mandato, demitiu vários bancários da Caixa Econômica e conseguimos readmiti-los, o sindicato. Isso sem falar do período do Bandep, né, da privatização do Bandep, que foi uma luta muito grande também do sindicato, para, inclusive, conseguir os sindicatos bancários de Pernambuco. Se não conseguiu a não privatização do Bandep, conseguiu um dos melhores acordos dos bancos que foram privatizados para garantir os direitos dos seus funcionários. Mas a partir de 94, principalmente com o governo de Fernando Henrique, o sindicato viveu momentos também muito difíceis, com a tentativa de privatização de várias empresas públicas, e no nosso caso, do Banco do Brasil, da Caixa, do BNB. E a partir de campanhas que o sindicato fez, então o sindicato, nesse momento, em que houve um refluxo dos seus sócios, houve uma diminuição considerável do número de bancários. No país inteiro a gente tinha 1 milhão de bancários, chegou a 400 mil. Em Pernambuco, que chegou a ter 30 mil bancários, se chegou a 9 mil, principalmente com a privatização do Bandep, com a extinção do Banorte, do Banco Econômico, bancos pernambucanos. O sindicato teve essa diminuição e os bancos públicos, Caixa, Banco do Brasil, BNB, começaram a sofrer ataques enormes também e tentativa de privatização com a terceirização muito grande. Então, não teve mais concurso, passou muito tempo sem ter concurso, e o objetivo era privatizar, terceirizando esses bancos, né? A Caixa Econômica, em 2000, tinha 100 mil trabalhadores,
sendo que 50 mil eram funcionários da Caixa e 50 mil terceirizados, exercendo o papel de bancário, não terceirizado de vigilância ou de telefonia, terceirizado fazendo o papel de bancário. O sindicato, nesse momento, teve uma importância enorme, que foi a resistência contra esse projeto, a resistência para garantir os empregos, para garantir as conquistas, mas também sempre com a visão maior, que era preciso mudar o rumo do país, mudar os rumos do país, porque o projeto neoliberal que estava aí em curso, o resultado seria esse, né? Então, nós sempre tivemos essa consciência e foi feito um trabalho, mais ainda do que sempre foi feito, de juntar com a sociedade, com os parlamentares, fazer a luta pela segurança, pela lei das filas. Então, assim, junto com o PROCON, garantir o direito do consumidor bancário. Foi um momento que a gente usou também, como o Jurandir falou aqui, a gente usou muito a cultura, usou muito essa parte lúdica para dialogar com os bancários que estavam, se não tinham aquela repressão da época da ditadura, mas era uma repressão também muito grande, né, a ameaça de perder os empregos. Então o sindicato teve esse papel muito importante na sua história e contou sempre com vários parlamentares, com várias pessoas do movimento sindical, dos outros sindicatos, da CUT. Foi um momento nacional de resistência. Bom, a partir de 2003, com a eleição de Lula, né, as coisas mudaram, inclusive, para os bancos públicos. Mudaram no sentido de, não que a gente achasse que a partir daí o governo iria nos ceder tudo que a gente tinha perdido. Nós tínhamos muito claro isso, porque o sindicato não poderia ficar como aquele sindicato lá da época de Getúlio Vargas, atrelado ao Estado. Teria que ser um sindicato dentro dos princípios da CUT, com autonomia, com liberdade sindical. E os trabalhadores que tinham que se organizar para realmente reconquistar tudo que foi perdido e tentar avançar tanto na parte salarial, como nos direitos trabalhistas, como em geração de mais empregos e também na melhoria do próprio atendimento bancário e na discussão do sistema financeiro, que o sindicato também dos bancários de Pernambuco nunca se furtou a discutir o sistema financeiro nacional. A gente tem um projeto de regulamentação do artigo 92 da Constituição, então nós também não pensamos só na nossa parte corporativa. Mas a partir de 2003 nós conseguimos, nos bancos públicos, a retomada dos delegados sindicais, que isso é importantíssimo para a nossa organização. Nós também temos o princípio da organização por local de trabalho, organização pela base, para que seja realmente à vontade, não venha de cima para baixo, mas toda a nossa trajetória é construída pelos trabalhadores. Então, conseguimos de 2003 para cá, todos os anos, foi feito greve, e volto a dizer, uma greve que a gente reivindica nossos direitos, mas também a gente está vendo a sociedade, está querendo melhorar o atendimento, ver a lei das filas, a segurança nos bancos, o assédio moral, o fim do assédio moral, que é uma batalha que nós temos muito grande. E de 2003 até 2011, todos os anos, o Sindicato dos Bancários de Pernambuco, os bancários, fez greve e greves fortes e conseguimos a cada ano avançar. Nós temos ganho real. Em 2003 foi o único ano que ainda tivemos um reajuste abaixo da inflação. Mas a partir de 2004, todos os anos nós temos ganho real acima da inflação e cada ano a gente está conseguindo implementar uma conquista a mais. Bom, em 2009 essa gestão que eu estou à frente, né, foi também uma eleição bem disputada, onde tivemos 4 chapas. Mas entramos nessa direção com esse objetivo, de continuar honrando essa história de 80 anos, de continuar trabalhando para que os bancários venham para o sindicato, participem, que a gente tenha um número cada vez maior de sindicalizados, que são eles que constroem o sindicato, e que a gente também leve essa história para frente, uma história que é bela, mas que tem que ser renovada sempre, né, para que outras pessoas venham para cá para contar essa história. Para aqui concluir a minha fala, eu vou ler aqui algumas conquistas que nós tivemos ao longo desse tempo.
Em 1933, os bancários conquistaram a jornada de 6 horas, que até hoje é referência para os demais trabalhadores. Em 1961, o 13º salário, em campanha junto com outras categorias. Em 86, foi conseguido o auxílio creche, que foi um ano depois da maior greve já realizada pelos bancários, que foi a greve de 1985, inclusive, como eu falei, já com os empregados da Caixa Econômica, inclusive é o banco que eu faço parte. Em 90, nós conseguimos o ticket de refeição, também os bancários foram pioneiros nessa conquista, abrindo caminho para outras categorias, garantir esse benefício. Em 92, nós conseguimos a convenção coletiva, foi a assinatura da primeira convenção coletiva de trabalho, que hoje os bancários são a única categoria nacional que tem tanto público como privado, que tem uma convenção coletiva. Isso é importantíssimo, é referência, inclusive para os trabalhadores de outros países. E em 94, nós conseguimos o Vale Alimentação, que também com a luta da categoria, que se conseguiu mais essa conquista. Em 95 e em 2006, nós conseguimos, de 95 a 2006, nós fomos ampliando a nossa participação nos lucros e resultados. Desde 2004, nós temos aumento real, todos os anos, nós temos um índice além da inflação. Em 2007, nós conseguimos a 13ª cesta alimentação. Em 2009, nós conseguimos também mais direitos para as mulheres e para parceiros do mesmo sexo. Os sindicatos bancários também, os bancários no país inteiro também são referência nessa luta por igualdade de oportunidades, por discutir a questão de gênero, de raça, orientação sexual. Nós estamos também referência para os outros trabalhadores. Em 2010, nós conseguimos, na nossa convenção coletiva, uma cláusula para o combate ao assédio moral, que também é uma luta que nós temos há muito tempo, e esse sindicato daqui de Pernambuco é referência, fomos nós que, junto com a nossa confederação, que encaminhamos toda essa luta, todos esses estudos sobre o assédio moral. E em 2011, nessa última convenção agora, nós conseguimos mais segurança, né? Por incrível que pareça, nós só conseguimos agora a proibição do transporte de numerário pelo bancário, que é feito de forma assim muito cruel, né? Principalmente no interior, os bancários ter que fazer o transporte de numerário expondo sua vida. Bom, então é isso, gente. O sindicato tem uma história bonita e a gente agradece mais uma vez aqui a essa homenagem. E nós queremos aqui, nos colocamos à disposição também, junto com os outros setores da sociedade, para continuar com essa parceria, com essa luta em prol dos bancários, mas também de todo o povo brasileiro. Obrigada. Senhoras e senhores, neste momento quero parabenizar o excelentíssimo senhor presidente desta casa, o vereador Jurandir Liberal, pela proposição desta solenidade, que foi, como ele mesmo disse, aprovada por unanimidade por todos os vereadores do Recife. Vereador Jurandir Liberal, eu fico muito honrado em hoje pela manhã presidir uma sessão solene tão importante para esta casa e para a cidade do Recife. Uma sessão solene proposta por Vossa Excelência. Muito obrigado por essa alegria. E quero dizer que olhar para Vossa Excelência e ver que Vossa Excelência, ao longo de todos os seus mandatos de vereador do Recife, tem dignificado, tem honrado todos os seus eleitores, todos os seus amigos e também os seus familiares. Eu me lembro da palavra de Deus, a Bíblia, no livro dos Salmos, no capítulo 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele, Vossa Excelência, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Parabéns, Excelência. Parabéns, presidente.
Quero também parabenizar ao Sindicato dos Bancários, em nome de todos os vereadores do Recife, de todos os funcionários desta casa, pelos seus 80 anos de fundação e relevantes serviços prestados ao povo do Recife. Parabéns a todos que fazem o sindicato. Parabéns. Também quero agradecer a presença do secretário Maurício Randes e também desse grande amigo e, como eu sempre costumo dizer, sempre vereador do Recife, o nosso querido amigo Fernando Nascimento, pela presença nos honrando neste momento tão importante para o sindicato e para a Câmara do Recife. Parabéns, muito obrigado. Também quero agradecer ao cerimonial desta casa, que mais uma vez organizou brilhantemente esta sessão solene. Sem vocês, nós não conseguiríamos de maneira alguma realizá-la. Muito obrigado a todos vocês pela competência e pela atenção. Muito obrigado. Também agradecer ao TV Câmara, que transmitiu ao vivo pela internet, no site da Câmara, essa sessão solene. O site da Câmara é o www.câmara.recife.pe.gov.br, que está à disposição de todos para assistir. Também, amanhã, às 6h15 da manhã, o TV Câmara estará transmitindo essa sessão no canal 11, a TV Universitária, em nosso programa, o TV Câmara, às 6h15. Também agradecendo a todos os funcionários desta casa, que de uma maneira ou de outra nos ajudou, contribuiu para o sucesso desse evento. Muito obrigado. Encerro essa presente sessão, não sem antes, desde já, desejar a todos um Feliz Natal e um 2012 cheio de realizações e saúde para todos. Encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para hoje, às 15 horas, uma reunião ordinária no plenário desta casa, no horário regimental. Muito obrigado, está encerrada a sessão. Presidente, parabéns.